Maté, bom dia, Cheta, Raíssa, Gabriel. Muito bom estar aqui mais uma vez, mais uma semana. Então, hoje a gente, por mais que a gente tenha esses outros temas aí que você estava discutindo agora há pouco com a Cheta, né, dos salários, do orçamento público, a gente já tem um tema para discutir na próxima semana, que é falar um pouco sobre essa questão do orçamento público, né? A composição, essa questão do rateio e tudo mais. A gente pode trazer esse tema já para a próxima semana, então já fica aí o spoiler. Na próxima semana a gente falar sobre isso. Para essa semana ficou pendente a discussão sobre Petrobras. Eu gostei do termo usado por Arimaté, o mastodonte chamado Petrobras. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Não vamos entrar a fundo, porque ela vai muito fundo, vai até o pré-sal, né? Então a gente vai discutir um pouco sobre as questões gerais, explicar a importância dessa empresa para o Brasil, e explicar um pouco, desmistificar um pouco algumas coisas que a gente ouve por aí afora, tá? Primeiro ponto, antes da gente falar propriamente da Petrobras em si, a gente precisa entender algumas coisinhas. Petrobras, ela é uma empresa pública, mas de economia mista. O que que isso significa? É uma empresa que ela tem papéis, é uma empresa aberta, ela negocia papéis no mercado financeiro, ou seja, ela é uma empresa que tem entrada no mercado financeiro. O que que significa? Que boa parte da composição do capital da Petrobras, ela é dada por pessoas comuns como nós, que podem acessar lá o mercado financeiro, comprar as ações da Petrobras e dizer que somos um pedacinho, bem miudinho, mas um pedacinho dono da Petrobras. Então, por que que isso é importante? Primeiro ponto de partida é porque isso tem efeitos significativos não só na atividade produtiva, isso tem efeitos significativos também na atividade financeira do país de um modo geral, sobretudo no que diz respeito à chamada Bolsa de Valores, que é onde se negocia as ações dessa empresa. Então, esse é o primeiro ponto. Por que eu digo que ela é uma empresa pública, mas de economia mista? Porque o governo brasileiro ele é uma empresa estatal, que foi aberto capital, que tem ações vendidas na Bolsa de Valores, mas que o governo federal detém a maior parte dessas ações. Tá? Então, o governo federal detém a maior parte das ações e detém um regramento também sobre definição de quem é o presidente da Petrobras, apesar de ter um conselho fiscal, conselho gestor, conselho administrativo e tudo mais, o governo federal é quem indica o presidente da Petrobras. Por vários motivos, pela própria estatuto da empresa e tudo mais, é o governo que indica e ele é aprovado pelo conselho da empresa. Tá? Então, são algumas coisas gerais para se entender. Por que é importante começar por essas informações? Para a gente entender, pessoal, que a Petrobras ela tem ações importantes não apenas na atividade produtiva, como eu disse agora há pouco. Tá? Ela tem efeitos muito grandes. Essa questão de mastodonte é porque é um animal muito grande, um elefante gigantesco. Então, é mais ou menos realmente a ideia que a gente pode ter da Petrobras. Então, tem ação da Petrobras, Arimaté? Tem. Então, olha aí, ó. Arimaté tem. Chieta, tu tem umas ações aí? Não. Compra, Chieta. De longo prazo é bom, porque paga no longo prazo, paga bem. No governo Fernando Henrique Cardoso, eu tenho desde o governo Fernando Henrique Cardoso. À época, foi aberta a possibilidade de se usar recursos do FGTS para a compra de ações da Petrobras e da Companhia Vale do Rio Doce, usando recursos do FGTS. Eu trabalhava no Jornal da Paraíba, inclusive, e resolvi naquela época colocar R$1.000 de ações da Petrobras. Olha aí, então, pensando no longo prazo, e com certeza essas ações hoje já estão valendo bem mais do que esses R$1.000 que a Arimaté investiu naquela época, aplicou naquela época. Então, é um outro ponto importante. A Petrobras ela tem essas questões, né? É uma empresa que ela atua no mercado produtivo, mas que ela tem capital aberto e para quem tem suas economias e quem quer fazer algum tipo de aplicação para ter um rendimento melhor do que a caderneta de poupança ou outras aplicações, a Petrobras ela comumente se apresenta como uma empresa interessante de longo prazo, porque quem não quer sacar o recurso de curto prazo, a empresa para se aplicar recurso de longo prazo ela é interessante porque ela paga dividendos e porque ela, quer queira ou quer não, ela tem o braço do Estado que garante, dá certa garantia para os papéis negociados pela empresa, né? Bom, dito isso, vamos agora para... Tem limite para aplicar?
Não, não. Hoje você pode comprar ações fracionadas. Então, 30. Eu acho que a ação da Petrobras hoje deve estar na faixa dos 40, eu acho. Não tenho certeza. Mas a partir de 40, 50 reais você pode comprar papéis fracionados. Hoje não tem mais limite mínimo, não. O dinheiro que você tiver, sobrou o dinheiro de troco, tem ação na Bolsa de Valores sendo negociada a R$2, R$3, 50 centavos. Tem todo preço. Você só tem que procurar, né, a empresa que vai fazer a sua inclusão dentro da Bolsa de Valores, porque você tem que negociar por meio de empresa, né? Só para dar um exemplo local, uma ação que está à venda aqui bem paroquialmente, são as ações relativas ao Hospital da Unimed de Campina Grande. Exato. Bom, voltando para a Petrobras, ela é uma empresa que tem um papel muito importante na atividade econômica, porque ela produz o principal combustível utilizado no país, os principais combustíveis utilizados no país para transporte de carga e passageiro, que é o óleo diesel, produz gasolina, tá? A Petrobras ela atua não só na parte de extração, mas também na parte de refino do petróleo e produção de combustível, de gasolina, de diesel, de querosene para avião e outros produtos de combustíveis. Mas não só isso. Por ser uma empresa petroquímica, ela produz também insumos para a produção de plástico e de tantos outros elementos que têm como base fundamental o petróleo. Então, o tamanho da participação da Petrobras na atividade produtiva brasileira é muito além do que simplesmente extrair petróleo e produzir gasolina e diesel. Ela vai para muito além disso, porque ela atua numa cadeia de produção muito extensa, que vai desde a gasolina, a extração do petróleo, até mesmo o plástico que está aqui na garrafinha de Raíssa hoje, certo? É muito importante, é uma indústria, a Petrobras é a principal empresa de uma indústria extremamente importante numa atividade econômica, é a indústria petroquímica. E qual o tamanho dessa empresa para a economia brasileira, de um modo geral? De onde ela surgiu? Que ideia foi essa? A Petrobras ela surgiu ainda na década de 50, tá? É uma empresa de muito tempo, que já passou aí por milagres econômicos, né, pelo milagre da década de 70, pela crise do petróleo, pelos dois choques do petróleo. Primeiro choque do petróleo no início dos anos 70, segundo choque no final dos anos 70, né, que coincidiram também com o período de milagre econômico, no período dos anos 70, no meio dos anos 70. Então a Petrobras ela foi fundada em 53, petróleo do Brasil, e desde lá ela vem atuando fortemente. Passou por várias mudanças ao longo do tempo, teve mudança no sistema de produção, teve descoberta de pré-sal. Na época final dos anos 70, onde teve o segundo choque do petróleo, a Petrobras entrou muito fortemente na produção de álcool combustível, de etanol, e veio um programa provavelmente muito conhecido por vocês, chamado de Proálcool, que incentivou a produção de carros movidos a álcool. O Brasil ele tem essa expertise no mundo de ser o país pioneiro na produção de motores a álcool, etanol. Isso evoluiu bastante também. Hoje a gente tem os carros flex, né? Os carros a álcool antigamente davam um pouquinho de dor de cabeça. Nossa, né? Para pegar de manhã no tempo do frio aqui em Campinas, eu já possuí um carro. Tinha que ligar de 6 horas para sair às 8. Era igual aquelas TVs do Raul. Né? Exatamente. Então, veja que a importância de uma empresa que ela é da década de 50. Então, a Petrobras, ano passado, a Petrobras fez 70 anos. Né? Se me permite, a Petrobras, sob a inspiração de Getúlio Vargas, isso, que diagnosticou que o país precisava de duas coisas, à época, fundamentais para crescer: petróleo, energia e aço. Exatamente. Foi criou a Companhia Siderúrgica Nacional. Exatamente, a CSN. A CSN e a Petrobras, elas puxaram, naquela época, o chamado desenvolvimento da indústria pesada no Brasil, como a irmã até falou. E depois disso vieram várias outras, Fábrica Nacional de Motores, Vale do Rio Doce, várias outras empresas que surgiram no bojo dessa evolução industrial desenvolvimentista do Brasil daquele período, certo? Então o que acontece? A Petrobras chega nos dias atuais muito questionada pela sociedade e pelo mercado financeiro, principalmente,
no que diz respeito à questão da geração de lucros. Porque houve aquele problema lá da fraude, da corrupção que aconteceu anos passados, né? A recuperação da Petrobras, a venda de alguns segmentos, porque a Petrobras ela não só extrai, como também refina, como também distribui, como também tem postos de combustível. Então, parte dessa cadeia gigantesca que a Petrobras tem, ela foi privatizada, sim. A distribuidora da Petrobras foi privatizada, né? Os postos BR e tudo mais, elas têm um capital fechado, agora um capital privado, na verdade, né? Foi dissociada da linha principal da Petrobras e ela tem parte dos braços da Petrobras, ela está sob iniciativa privada. No entanto, a gente precisa entender uma coisa muito importante, que a gente vê no noticiário, que a Petrobras está dando prejuízo, disso, daquilo, outro. Pessoal, eu queria deixar claro uma coisa importantíssima para todo mundo que está nos ouvindo. Empresa pública, ela não tem função de gerar lucro. Essa coisa de dizer que a empresa tem que gerar lucro, a empresa pública tem que gerar lucro, é uma história construída pelo mercado financeiro para dizer da importância de se privatizar empresas públicas, porque elas, quando estão na mão do Estado, elas podem não gerar lucro. Me desculpe a expressão mais forte, mas é uma falácia. Empresa pública, ela não tem função de gerar lucro. A empresa pública, ela é instituída com duas funções básicas. A primeira função é garantir a oferta do serviço, por ser um serviço de natureza especial e importante para a sociedade. Essa é a primeira função da empresa pública, garantir a oferta. E o segundo papel da empresa pública é especificamente garantir que os preços praticados sejam preços acessíveis e aceitáveis ao mercado, para que a sociedade possa ter acesso àquele bem, àquele serviço, já que ele é importante. Tá? Então, uma empresa pública tem essas duas funções. Gerar lucro para a empresa pública, ela passou a ser importante a partir do momento que ela negociou papéis no mercado financeiro. Abriu seus capitais e negociou papéis na Bolsa de Valores. Mas não é função primordial de uma empresa pública gerar lucro. Tá? Essa ideia a gente precisa desmistificar da cabeça da sociedade. Na Petrobras, se ela não gera prejuízo, é uma falácia também. Você vê, por exemplo, os dados que você pode pegar aí nos portais, ela tem a obrigação de publicar seus balanços anuais nas suas contas para a sociedade, de modo geral. Mas se você pegar, por exemplo, alguns sites especializados de análise de empresa, análise de comportamento de mercado, você vai ver, por exemplo, que em 2021 o lucro líquido da Petrobras foi mais de 100 bilhões de reais. Um aumento de mais de 1.400% em relação aos valores de 2020, que foi quando ela teve mais problemas com relação à produção e crise econômica. A gente estava também no período de pandemia e tudo mais. Então, vejam só, 106 bilhões de lucro líquido em 2021. Para 2020, a Petrobras rendeu ao Estado brasileiro 202 bilhões em tributos, ou seja, é uma grande fornecedora de recurso público, certo? A Petrobras, ela tem o desempenho do primeiro trimestre da Petrobras em 2022, por exemplo, foi recorde com 45 bilhões e uma alta de aproximadamente 3.000% comparado com o mesmo período do ano anterior. Então perceba, são números astronômicos que mostram o tamanho dessa empresa e a importância dela para a atividade brasileira. Quando você para num posto de combustível para botar gasolina no seu carro, a Petrobras, você pode estar na bandeira Shell ou em qualquer outra bandeira, mas para a Shell vender combustível precisa de autorização na ANP, porque quem detém o direito de explorar e comercializar primordial no Brasil é a Petrobras. Então vejam o tamanho da importância dessa empresa, certo? Ela tem uma dimensão, uma magnitude muito grande na atividade econômica brasileira, e esse discurso de que temos que privatizar a Petrobras
ela só interessa para aquelas pessoas e para aqueles indivíduos que têm interesse em comprar a Petrobras. Por quê? Porque não tem como você privatizar uma empresa na qual a sua principal atividade produtiva é aquilo que move o país, que é a energia. Então imaginemos um cenário no qual a gente não tivesse o controle do Estado sobre a oferta de energia, de petróleo, de combustível, de diesel, de qualquer coisa dessa natureza. A gente correria sérios riscos de desabastecimento. E por